eu sou o Wellington da Rosa e nesse vídeo eu vou falar algumas dicas gerais para redação de trabalhos acadêmicos. A primeira dica que eu tenho é quanto a um trabalho acadêmico do tipo relato de caso. Usualmente, quando é relato de caso, ele não segue aquela divisão tradicional de introdução, metodologia, resultados e discussão. Aqui tem um exemplo de uma divisão que poderia ter esse trabalho, com introdução, revisão de literatura, relato de caso, resultados e discussão, mas ele também poderia ter a revisão de literatura dentro da introdução, então sem introdução, depois o relato de caso e os resultados eles podem estar dentro do relato de caso, então vai ser introdução, relato de caso e depois a discussão e as considerações finais ou conclusões que houver. É um tipo de trabalho diferente que não segue aquela divisão tradicional como tem no Manual de Normas da Universidade Federal de Pelotas. Se for um relato de caso submetido para uma revista, é importante seguir as normas daquele periódico, olhem outros relatos de caso publicados naquela revista e vejam como que foi subdividido os itens, as partes daquele artigo científico ali. Às vezes no próprio guia, no guideline daquele periódico, tem como que deve ser subdividido para o manuscrito. Outra dica que eu tenho é no reporte sempre seguir o guideline, verificar se não existe um guideline para reporte daquele tipo de estudo. Para estudo clínico randomizado a gente tem o Consorte, para estudo observacional a gente tem o Strobe, para revisão sistemática a gente tem o Prisma, para relato de caso a gente tem o CARE, enfim, tem uma série de guidelines já prontos para reporte desses estudos. Lembrando que esses guidelines são para reporte, não para seguir, para fazer a metodologia desse estudo. Quando explicar lá na metodologia, tem que explicar que esse estudo foi reportado de acordo com esse guideline. Usualmente esses guias para reporte tem até um checklist com tudo que tem que ter no título, no resumo, na introdução, enfim. E esse checklist ele pode ser submetido junto com o artigo, inclusive, colocando lá o título, qual o número da página que ele tá, na introdução, qual é o número da página que tá aquele item contemplado, enfim, colocar página a página os itens que foram contemplados ali e submeter junto, inclusive. Algumas revistas até pedem que seja submetido esse checklist junto com a submissão, justamente para garantir que todos os itens exigidos por aquele guia estão sendo contemplados ali. Não esqueçam também do comitê de ética. Se esse trabalho envolve seres humanos, ele precisa ter sido aprovado pelo comitê de ética. Relatos de caso para odontologia não precisam de aprovação no comitê de ética, mas pode necessitar do termo de consentimento livre esclarecido, que o paciente assine e concorde com a publicação dos dados dele. Sempre chequem também se o trabalho usou referências relevantes e atuais. Às vezes a gente vai ler um trabalho e tá tudo referência de mais de 10 anos atrás ou mais de 5 anos atrás. Deem preferência para as referências dos últimos 5 anos. Ah, professora, mas eu só encontrei trabalho antigo. É muito estranho ter só trabalho antigo publicado sobre o assunto, principalmente por uma introdução. Para uma introdução, geralmente como são temas mais genéricos, como vocês vão começar do mais amplo para ir para o mais específico, usualmente vão ter trabalhos recentes publicados naquela área. Também procurem usar frases curtas, não tem necessidade num artigo, num trabalho, ter frases longas, rebuscadas e confusas. Geralmente quando a gente está começando, a gente tende a querer fazer essas frases mais longas, ou junta uma frase com a outra e fica aquelas frases com 4, 5, 6 linhas. Não tem necessidade. Por isso que tem esses pontos aí, abusem do ponto final. Revisem o trabalho de vocês. Se tiver uma frase muito extensa, dividam ela, não tem problema nenhum, ela fica mais fácil, inclusive, de entender quanto mais curta ela é. Frases muito longas, elas se tornam mais complexas e mais difíceis de entender. Também cuidem na extrapolação dos resultados. Os resultados de vocês se aplicam naquela determinada população. Às vezes a gente quer extrapolar para uma população geral, enfim. Óbvio que generalizações podem ser feitas, mas tem que cuidar para não extrapolar demais aqueles resultados que vocês têm. Não é porque o material foi melhor no laboratório do que outro, que clinicamente ele também vai se comportar assim, enfim. São generalizações que muitas vezes não podem ser feitas. Também evitem abordar resultados estatísticos numéricos na discussão. A discussão é para se discutir. Esses resultados estatísticos, eles devem ser apresentados nos resultados, mas não são fundamentais para a discussão. A discussão é para pegar os resultados principais que se obtiveram e discutir, comentar, argumentar, comparar, enfim. Tudo isso que a gente falou em outros vídeos anteriores. Procurem também estudos similares,
estudos que usaram metodologias parecidas, estudos na área, para basear o estudo de vocês. Olhem o estilo de escrita, olhem como que está a introdução, como que está a metodologia, como que está a discussão de outros estudos, para ver como que vocês podem melhorar o trabalho de vocês. Quanto mais vocês lerem estudos similares, melhor vai ficar o trabalho de vocês. Mais pontos vocês vão vendo para melhorar no próprio trabalho que vocês estão realizando. Evitem também frases genéricas. É muito importante, é sabido, sabe-se, é fundamental. São frases genéricas que não tem necessidade de estar num texto científico. A ideia aqui é que vocês argumentem com dados, com artigos, com evidência científica de qualidade. Também não enrolem, não encham linguiça. Não tem necessidade do trabalho acadêmico ter um monte de enrolação. No início a gente tende a querer encher de linguiça o trabalho, enfim. Sejam mais concisos, mais diretos, mais objetivos, mas argumentando com qualidade no texto científico. Essa dica aqui também é muito importante de não enviar rascunho para o orientador. Às vezes a gente está escrevendo o trabalho, não aguenta mais escrever ele, vai lá, terminou de escrever a primeira versão, o primeiro rascunho, já manda para o orientador. Ele que se vire, revise lá e escreva o que ele puder. Não, pessoal, vocês que têm que ler, vocês que têm que revisar o trabalho com calma, ler outros estudos para perceberem o que vocês vão conseguir melhorar. Eu sempre digo isso, que eu acho melhor vocês irem dormir, ver o Netflix, ver qualquer coisa e no outro dia revisem com calma o trabalho de vocês antes de mandar o e-mail para o orientador ou para os outros autores. E quando tiver bem revisado, bem feito, aí sim mandem o e-mail para o orientador. Não terminem e já mandem para o orientador, que a chance de erros básicos é muito grande. Outra dica é revisar e de preferência impresso. Depois que o trabalho está pronto, antes de submeter ou antes de mandar para a banca, é bom que imprimir ou revisar ele impresso, porque às vezes no papel saltam aos olhos alguns erros que no computador vocês não conseguiam enxergar. Às vezes aconteceu de ter trabalhos que teve 3, 4 pessoas revisaram e na hora de imprimir ainda nota 1 ou 2 erros básicos, às vezes até de digitação, que acabaram passando e com uma revisão mais cuidadosa aquele erro poderia ter sido corrigido antes. Também cuidado com o tempo. Às vezes é bom ter bastante tempo para escrever um trabalho, mas às vezes também é ruim ter muito tempo. Então se atentem aos prazos que vocês têm. Se não tiver prazo, se deem prazos, que às vezes a gente tem tanto tempo que vai levando de barriga e o artigo não anda, o trabalho não anda. E as últimas dicas que eu tenho é para ter foco. Sentou na cadeira para escrever o artigo, se desliguem um pouco das redes sociais, se desconectem um pouco, porque o momento da escrita é um momento da escrita. Se a gente ficar olhando e-mail, ficar conectado nas redes sociais, a gente não consegue às vezes se concentrar para fazer aquele trabalho, para escrever, enfim. A gente acaba perdendo mais tempo do que se sentasse ali 1 hora focado para escrever aquele trabalho. A gente fica 5 horas ali desfocado e não rende tanto quanto se a gente ficasse 1 hora altamente focados em escrever aquela introdução, aqueles resultados, aquela discussão, aquela metodologia. E a última dica é que tenham paciência. A redação de um trabalho, até a submissão, até o aceite, até a publicação, demanda tempo, não é de um dia para o outro. Eu diria que da redação até depois ser aceito, pelo menos uns 6 meses ele vai demorar. Então a gente tem que ter paciência. Aos poucos esses trabalhos vão sendo publicados, às vezes ele é negado por uma revista, vem alguns comentários, a gente revisa, melhora aquele artigo, manda para outra revista até ele ser aceito depois. Não adianta pensar que ele foi negado, que ele não vai ser aceito em mais nada, enfim, e que o teu trabalho está horrível. Às vezes não é isso, ele precisa de melhorias no reporte, na redação dele, para ele ser aceito posteriormente. Então não desanimem e tenham paciência, que a tendência é que com o tempo vocês vão melhorando a escrita de vocês, vão tendo mais facilidade em escrever, o que vai acabar facilitando o aceite e a publicação dos trabalhos que vocês estão realizando. Muito obrigado!